Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, escreveram a carta do João Pedro? Sim, conseguiram escrever? Então a gente vai conferir nessa videoaula agora. Aliás, a gente vai comparar com um outro modelo também imaginado, tá bom? Vamos lá. Bom, essa é a nossa aula. Essa é a nossa aula 84 sobre gêneros epistolares. E esse é um modelo de carta, né, do João Pedro Nascimento, imaginado a partir do texto que foi escrito no jornal, do texto jornalístico sobre a reclamação do João Pedro. Então, vamos ver, aí você vai comparar se ficou parecida com a que você imaginou. Senhores redatores, porque ele está escrevendo para os redatores, né, do jornal. Me chamo João Pedro Nascimento, tenho 23 anos e moro em Vicente Pires. Por que foi imaginado que ele escreveu o nome dele todo, a idade e o lugar onde ele mora? Porque no jornal, no texto do jornal, aparecem essas informações. Escrevo para reclamar da falta de sinalização, alertando sobre o quebra-molas instalado na Rua 12. Estamos sendo prejudicados porque nesse local não há placas e nem pintura nesse quebra-molas. Durante a noite ou quando está chovendo, é ainda pior. Não tem como ver o quebra-molas e isso causa danos ao veículo e desconforto para o usuário da via. Há muito tempo, os moradores aguardam uma solução. Espero que o Correio Brasiliense possa nos ajudar a resolver esse problema. Então, aqui aparece um pedaço do texto lá do jornal. Lembra aquele pedaço entre aspas que foi exatamente a fala dele? Então, ele foi colocado aqui sem aspas, porque é o próprio João Pedro que está falando a sua fala, então não precisa de aspas. E a gente não mudou nada da fala durante a noite até a solução, porque quando está entre aspas, indica que foi exatamente dessa forma que a pessoa escreveu ou falou. E no final, ele se dirige também ao Correio Brasiliense, porque foi para onde ele enviou essa carta. E ainda ao final, estava escondidinho aqui, mas eu consegui recuperar, ele estava escondido, dei um pause aí para poder colocar de volta aqui a despedida dele da carta. Ele fez uma despedida, porque a carta ela tem que ter uma finalização e uma despedida. Um grande abraço e desde já agradeço a presteza. Observem que ele utilizou palavras formais, não são palavras que a gente usa no nosso dia a dia, não é uma linguagem coloquial, é uma linguagem formal, porque ele está tratando de um assunto sério, não está falando com pessoas que são do seu convívio, que ele tem uma certa intimidade. Não, ele está escrevendo uma carta de reclamação, né, sobre um problema, requerendo uma ajuda. Olha aqui, ó. Uma ajuda e ele escreveu de uma maneira formal. Vamos comparar com a carta que a gente já conhece, que foi feita pelo Cauã, de 9 anos? O que de repente tem nessa que falta na do Cauã? Ó, a primeira coisa que ele começa é: prefeito, estou te enviando essa carta porque quero que reforme a praça perto da mercearia Indaiá. Então ele começa dizendo qual é o problema já, né? O motivo daquela carta. Faltou, na hora que começa, ele começar se apresentando, assim como João Pedro fez, certo? E o João Pedro, ele fala, alerta o problema, depois ele fala as coisas que acontecem, né? Ele dá argumentos, por que é importante que sinalize esse quebra-molas,
o que está prejudicando os moradores dali, em que está prejudicando, né? E o Cauã não fez isso, ele só disse o que ele queria que fizesse, ele só disse as mudanças que ele queria, não por quê. Por que precisa mudar? Que prejuízos traz isso para a comunidade local? No vídeo a gente viu, né, alguns prejuízos, lembram do vídeo? Então, mas na carta ele não botou isso para o prefeito, né? Talvez falte também isso. E a despedida também, eu não estou vendo despedida aqui nessa carta. Então, essa é a atividade de hoje que você vai fazer. Você vai analisar a carta, tomando a carta do João Pedro como base, você vai analisar a carta do Cauã, tá? Para ver se existe algo que pode ser melhorado. A gente já viu, né? Pergunte, se você pudesse reescrever essa carta, o que mudaria? A carta do Cauã, no caso, tá? E aí você vai escrever em seu caderno o que você mudaria. Você vai listar o que precisa mudar nessa carta, ok? Não é para fazer uma carta ainda vai chegar essa parte. Você vai escrever ali o que está faltando. Por exemplo, está faltando a data, o local, ali não está faltando, o Cauã botou, tá? Só estou dando alguns exemplos. Você vai escrever o que está faltando, ok? Um beijo, bom trabalho e até a próxima videoaula.